Carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do 18 até o versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós somos gratos pela rica oportunidade que temos, Senhor, de nos reunirmos, adorarmos o Teu nome e buscarmos a Ti, buscar a Tua ação na nossa vida. E ainda, Senhor, sermos abençoados pela Tua palavra, ministrados por ela, Senhor, desafiados a vivermos aquilo que ela nos propõe. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração e encontre em nós, Senhor, um coração sensível, uma mente atenta e disponível ao agir do Teu Santo Espírito em nós, para que possamos ser transformados à semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já teve a impressão de que você não está vivendo a sua vida da melhor forma? Talvez você possa achar que você não está aproveitando, ou que não aproveitou bem o tempo que você tem agora, ou que você teve até aqui. Anos já se passaram, talvez muito do seu vigor já se foi, e muitas coisas que você queria ter feito até aqui, você não conseguiu fazer. Alguns talvez não casaram, outros não conseguiram ter os tão sonhados filhos que queriam, outros não terminaram coisas que iniciaram. Por exemplo, não conseguiram terminar a faculdade, ou não conseguiram decolar na carreira como esperavam. Outros não conseguiram adquirir nenhum bem, não conseguiram fazer ainda aquela viagem que tanto sonha em fazer. Em dias de Instagram, de redes sociais, talvez você olhe para a vida das outras pessoas e a conclusão que você chega é de que você não sabe viver direito. Porque parece que todo mundo tem a vida melhor do que a sua. Mas afinal, irmão, para que você está vivendo? Se eu perguntasse para você o que é viver para você, qual que seria a sua resposta? Qual que seria a nossa resposta? Porque dizer o que é viver para a gente, nada mais é do que revelar o propósito do nosso ser, o propósito da nossa existência. E esse propósito afeta completamente a maneira que a gente vive, a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente vai aproveitar o nosso tempo daqui para frente. A gente lê um texto aqui
da carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta de amizade. E nas cartas de amizade, lá do primeiro século, após a saudação inicial, o autor da carta, ele dá os seus votos de saúde aos remetentes da carta, aos destinatários da carta. E o remetente, na sequência, ele vai falar um pouco a respeito da sua própria situação. E Paulo, ele começa a fazer isso lá no versículo 12 do primeiro capítulo. Ele começa a dizer aos irmãos de Filipos qual era a sua situação. Lá no versículo 12, ele começa dizendo, tranquilizando os irmãos filipenses, porque Paulo, ele está preso. E ele recebeu uma oferta daquela igreja de Filipos. E agora ele está respondendo a essa oferta. E quando ele começa a dizer a respeito da sua situação, a primeira coisa que ele faz é: pessoal, fica tranquilo, porque eu sei aquilo que está me acontecendo tem contribuído para o avanço do Evangelho. E daí ele, então, do versículo 13 ao 18, ele vai falar sobre essa sua percepção do avanço do Evangelho, consequência daquilo que está acontecendo com ele. E daí entra a parte que nós vamos ver aqui hoje, do versículo 18 ao 26, onde Paulo agora fala um pouco da sua expectativa em relação àquilo que vai acontecer, em relação ao seu futuro, em relação ao julgamento que ele ainda há de passar. E ao falar sobre a sua situação, quer no presente, quer para o futuro, Paulo, ele deixa muito claro qual é a sua principal preocupação. Paulo está preso, numa condição terrível, mas a única e principal preocupação de Paulo é Cristo e o seu Evangelho. Ele não se preocupa com ele mesmo. A preocupação dele é o que isso resulta em glória a Cristo. Ao olhar para a vida dele, Paulo sabia exatamente o que era viver. Ele sabia exatamente qual era o propósito da sua vida. Ele sabia que a forma com a qual ele vivia era exatamente o que tinha o colocado naquela situação. E apesar de não saber exatamente o que o futuro reservava para ele, a forma como ele enxergava a vida fazia com que ele não se preocupasse tanto com aquilo que iria acontecer. Eu acredito, irmão, que Paulo nos ajuda a aprender muito aqui a respeito do que é a vida, a respeito do que é viver, e do que é viver uma vida que faça sentido. E para mim, Paulo mostra aqui 3 coisas que nós precisamos para isso. 3 coisas que nos ajudam a definir o que é viver e a viver uma vida que faça sentido. A primeira delas, irmão, é que nós precisamos saber qual é o propósito da nossa vida. Nós precisamos ter bem claro qual é o propósito, o motivo da nossa existência. O que é viver para nós? Paulo inicia então a sua reflexão aí no versículo 18, na segunda parte, porque na primeira parte desse versículo ele ainda está falando a respeito do presente. Ele está falando, todavia, o que importa, uma vez que, de qualquer modo, Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. E daí ele fala, eu me alegro com isso, eu me regozijo com isso. E daí ele começa a falar a respeito do futuro. E ainda assim, eu me regozijarei com aquilo que ainda vai acontecer. E daí, a partir daí, Paulo começa então a falar do futuro. E ele tem uma certeza, que pelas orações daqueles irmãos de Filipos, e pela ação do Santo Espírito de Deus, o resultado será
a sua libertação. O que faz Paulo se alegrar a respeito do futuro é que ele tem certeza de que ele será liberto. Ele tem certeza do que vai acontecer no futuro da sua vida. Mas, irmão, o que Paulo quer dizer com libertação? Será que a certeza que Paulo tem é de que ele será absolvido de todas as acusações que há contra ele? Será que a sua certeza é de que ele vai ser liberto da prisão? Ou que, não, ele não será livre da prisão, mas ele será morto, e assim ele será salvo por meio da sua morte? A palavra libertação, irmão, usada aqui por Paulo, é a palavra que muitas vezes é traduzida como salvação. E para entender melhor o que Paulo entende como estar liberto, a gente precisa entender aqui o recurso que Paulo utiliza no seu texto. Paulo usa o recurso da intertextualidade, ou seja, quando um autor ele incorpora um texto de um outro autor dentro daquilo que ele está escrevendo. E Paulo aqui ele está recorrendo a um texto lá do Antigo Testamento, de Jó, capítulo 13. Em Jó capítulo 13 nós encontramos um dos discursos de Jó, onde ele descarta a perspectiva dos amigos dele e defende a sua causa junto a Deus. No versículo 16, lá do capítulo 13 de Jó, Jó mostra que a esperança dele é de que ele se apresentaria diante de Deus para defender a sua causa. E isso enche Jó de esperança, porque Jó sabe que o ímpio não tem essa possibilidade. Para Jó, salvação significa que ele seria justificado. E Paulo ele está se apropriando desse significado aqui. Na percepção de Paulo, ele tem uma ideia de libertação que é escatológica, que aponta para o fim, quando ele estará diante de Deus. Mas para Paulo isso também implica a sua justificação, a justificação que Deus trará a ele, ao engrandecer Cristo, por meio daquilo que aconteceria no tribunal romano, ao qual ele haveria de ser julgado. E para Paulo, essa libertação não tinha a ver com estar liberto ou não, não tinha a ver com o resultado desse julgamento, se ele seria liberto da prisão, ou se ele seria morto, ou se ele seria absolvido das acusações. Não dependia disso. A expectativa de Paulo e a perspectiva dele a respeito da salvação não estava ligado ao resultado do seu julgamento, mas ao fato de que, fosse o que acontecesse, ele não seria envergonhado. Independente do que acontecesse com ele, Cristo seria engrandecido. Irmão, a única maneira pela qual a nossa vida faz sentido é por Cristo não ser envergonhado. É por isso que Paulo, ele se mantém corajoso diante do pior do que os homens poderiam fazer a ele. Porque independente do que eles pudessem fazer, a certeza de Paulo é: Cristo será exaltado. O objetivo de Paulo, irmão, era só um: era exaltar a Cristo, independente do que lhe acontecesse. Fosse através da sua liberdade, fosse através da sua morte. Irmão, essa é a sua perspectiva.
daquilo que é viver? Será que, ao olhar para a sua vida, você não se importa com aquilo que vai lhe acontecer? Seja sofrer injustamente na mão de quem quer que seja, ou seja, viver uma vida de paz, tranquilidade. O que importa para você é que Cristo seja glorificado. Porque quando a gente tem essa perspectiva, a gente não liga muito para como a gente está vivendo, para o quanto a gente sofre. Por isso que para vivermos, de fato, uma vida que faça algum sentido, a gente precisa ter claro qual é o propósito da nossa vida. Porque se seu propósito for ser feliz, você nunca vai aceitar sofrer. Agora, quando você entende que o que importa é que aquilo que aconteça na sua vida exalte a Cristo, você não está tão preocupado com o que acontece. O que importa é se Cristo está sendo glorificado. Você vive assim, irmão? Como você lida com as situações da sua vida? Você pode dizer que você tem vivido com o propósito de glorificar a Cristo. Paulo nos mostra aqui que a vida só faz sentido quando o nosso propósito de viver é glorificar a Cristo. É por isso que nós precisamos definir qual é o propósito da nossa vida. O que é viver para nós. Mas uma segunda necessidade que Paulo nos mostra aqui, que nós precisamos ter para vivermos uma vida assim, que tenha sentido, é que além de propósito, nós precisamos saber quais são os nossos valores. Nós precisamos ter valores bem definidos. No versículo 21, Paulo nos mostra o motivo que faz ele encarar a vida desse jeito. Paulo deixa muito claro para nós quais são os valores da sua vida. E ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É assim que Paulo define os seus valores. É assim que ele justifica a maneira como ele enxerga aquilo que tem acontecido com ele. Mas a verdade, irmão, é que muitas vezes a gente não enxerga essa fala de Paulo como valores para a vida. A gente olha para isso daqui que Paulo fala e pensa que é só um grande chavão aqui que ele usa, e que praticamente o que ele está defendendo assim: viver é maravilhoso, mas morrer é ainda melhor. A vida é boa, a vida cristã é boa, e o céu, irmão, deve ser muito melhor do que isso. Mas o que Paulo está querendo mostrar para a gente é que viver de verdade é viver a vida de Cristo. Viver de verdade, uma vida boa, não é recolher os benefícios que Cristo nos dá. Não é ter uma vida de paz, de tranquilidade. E muitas vezes os nossos valores são esses. A gente defende a família, a gente defende a pátria, e às vezes a gente para por aí. Porque se a família estiver bem,
se o Estado estiver nos dando paz, segurança, tranquilidade, aí está tudo bem. E a gente valoriza muito mais isso do que a vida que Cristo propõe para a gente. E Paulo está falando, os valores corretos são quando a gente olha para a vida e percebe que a vida que a gente tem que viver é Cristo. E se isso nos coloca em perigo e causa a nossa morte, irmãos, a gente está no lucro, a gente está ganhando. Essa é a perspectiva do próprio Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 20, Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o valor da vida de Paulo, ele entender que ele morreu para ele mesmo, e que a vida que ele tem agora, é a vida de Cristo. Isso é tão bem definido para Paulo, que ele entra num dilema, irmão. O que eu prefiro? Ser solto da prisão e continuar vivendo a vida de Cristo? Ou morrer e estar com Cristo? E essas duas opções são tão aceitáveis para Paulo, que ele diz que se ele tivesse que escolher entre uma coisa e outra, ele não saberia dizer o que ele prefere. Para Paulo, viver só faz sentido se ele viver a vida de Cristo. E morrer para ele não é problema algum, porque ele sabe que ele está seguro em Cristo. Paulo, ele está reafirmando aqui a respeito do futuro, a mesma percepção que ele tem a respeito do presente. Porque no presente os seus valores são a sua preocupação de que Cristo e o Evangelho fosse a principal coisa. E no futuro isso não seria diferente. Irmãos, e você? Quais são os valores que determinam a maneira pela qual você tem vivido? Quais são os valores que moldam a perspectiva pela qual você enxerga a vida? Será que ao revisar as suas atitudes, as suas decisões, a maneira como você tem vivido, você pode enxergar que os valores que você tem são ao menos parecidos com isso que Paulo afirma aqui? O que é viver para você, irmão? É viver a vida de Cristo. E se o que tiver reservado para o seu futuro próximo for a morte, você tem a segurança de que estará com Cristo? O nosso progresso, irmão, o progresso do Evangelho, ele depende dessa máxima de Paulo. Isso daqui precisa moldar a nossa vida individual, a nossa vida como comunidade, para que a gente progrida, para que o Evangelho cresça. Mas o grande problema é que a gente afirma isso, a gente canta isso, isso está presente nas nossas orações, a gente diz que crê, mas a gente vive de outra forma. A
a gente diz que o nosso valor é Cristo. Mas na prática, o que tem valor para nós é o nosso trabalho, é o nosso lar, são as nossas riquezas, os nossos relacionamentos, e por aí vai. A gente afirma, o viver é Cristo, mas também é trabalho, mas também é casamento, mas também é tantas outras coisas. Quando não, o nosso viver é só essas outras coisas. Se a gente quer viver uma vida que tenha sentido de verdade, a gente precisa depender totalmente de Cristo. Ele ser de fato aquilo que nós valorizamos. A gente precisa definir bem os nossos valores. E se Cristo não tiver lá como a coisa mais valiosa que nós temos, irmão, a sua vida não vai fazer sentido. Se Ele não for a sua grande paixão, você vai viver qualquer outra coisa, mas não vai viver a vida de Cristo. Tenha, irmão, seus valores bem definidos. E a vida que está sendo proposta para nós aqui, os únicos valores possíveis são: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas Paulo ainda ensina mais para a gente. Além de precisarmos definir qual é o propósito, definir quais são os valores, nós também precisamos, irmãos, de autonegação. Nós precisamos de renúncia. Porque se isso não fizer parte da nossa vida, a gente não vai conseguir viver a vida que Cristo propõe para nós. No versículo 25 e 26, Paulo mostra de maneira surpreendente como a vida dele está conectada ao bem-estar dos outros crentes. Paulo, ele se importa mais com os outros do que com ele mesmo. E como isso faz falta no nosso meio, como isso faz falta para a gente. A gente se preocupa com a gente. Nós em primeiro lugar, sempre. Diante do dilema de Paulo, ele está: o que eu prefiro? Eu prefiro ser liberto da prisão e viver a vida de Cristo, ou eu prefiro morrer e estar com Cristo? Para Paulo, essa segunda opção era muito melhor. Ele gostava das duas, gostava, mas ele queria estar com Cristo. Mas Paulo não está preocupado com o que é melhor para ele. E por isso que parece que Paulo até descarta essa segunda opção. Porque ele está disposto a abrir mão daquilo que aparentemente é melhor para ele, por achar que é melhor para os outros que ele seja liberto e fique entre eles. Paulo está tão bem com isso, com essa possibilidade, que ele abandona a possibilidade de morrer e estar com Cristo. Porque ele vai dizer que ele está convencido que aquilo que acontecerá é que ele vai permanecer no meio deles. Para quê? Para que aqueles irmãos possam progredir na fé. E assim, eles poderem ter ainda mais motivos para se gloriarem em Cristo. Perceba, irmão, que no fundo, o prazer
maior de Paulo, o seu desejo maior, nem era o de estar com Cristo, nem de voltar para o seu ministério e escapar da morte. O que era mais importante para Paulo era aquilo que era melhor para os seus irmãos. Por isso que eu disse que Paulo nos ensina que nós precisamos de autonegação. Porque Paulo está renunciando àquilo que ele entende que é melhor para ele, por causa dos outros. Agora, irmão, será que a gente faz isso? Muitas vezes, quando as alternativas se colocam diante de nós, a gente escolhe aquilo que é melhor para a gente, de maneira egoísta. A gente não pensa nos outros, a gente não pensa na igreja. Quando você toma decisões, irmão, você considera o que é melhor para o povo de Deus? O que é melhor para os seus irmãos em Cristo? Por exemplo, quando você recebe uma oferta de emprego, ao avaliar, você coloca em consideração aquilo que é melhor para o povo de Deus? Ou você só pensa no salário maior que estão te oferecendo? Na vida mais tranquila que você pode dar para a sua família? Na sua realização pessoal, de ter uma carreira de sucesso? Ou diante de uma doença terminal, qual que é a sua percepção? Quero morrer logo, para acabar com isso, e estar com Cristo. Ou você pensa que às vezes é melhor conviver com as dores, por causa das pessoas que convivem com você? Paulo está falando, eu queria morrer e estar com Cristo, mas eu entendo que é melhor eu ficar, vocês estão precisando de mim, e Cristo vai ser exaltado nisso. Nós vamos ter ainda mais motivos para nos gloriarmos em Cristo. Uma vida, irmão, que gira em torno de você mesmo, somente daquilo que você quer, essa vida não é a vida de Cristo. Afinal, Cristo não precisava ter feito nada que Ele fez. Mas ao olhar para a nossa necessidade, Ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Exemplo de renúncia, de autonegação. Isso é viver Cristo, irmão. Está disposto a abrir mão. O que é viver para você? Qual é a sua resposta? E se você tem vivido uma vida, irmão, que a resposta não é Cristo, você está vivendo uma vida sem sentido, uma vida que não vai te levar para lugar nenhum. Uma vida que pode até te dar alguma sensação de conforto, de segurança. Uma vida que pode até te dar alguns prazeres, mas que no final vai acabar. Agora, irmão, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, quando nós entendemos que Cristo entregou a sua vida por nós, para poder nos dar aquilo que nós nunca teríamos condição de alcançar. Ao entender isso, irmão, não há como você não querer entregar a sua vida a Ele. Não há como você não dizer que Cristo é a vida que você quer. A vida
só faz sentido quando nós abrimos mão da nossa própria vontade. Quando nós sabemos exatamente o porquê nós vivemos, para que nós vivemos, qual é o propósito da nossa existência. E quando nós temos valores bem definidos. Fora isso, irmão, a vida é um punhado de prazeres momentâneos, passageiros, que não vão te levar a lugar nenhum. Você quer viver de verdade? Quer viver uma vida que tem sentido? Entregue sua vida por completo a Cristo Jesus. Confie nele totalmente. Não diga viver é Cristo, mas também é isso, isso, isso. Viva uma vida que vive exclusivamente a vida de Cristo. Para que você viva tão somente para a glória dele. Para que você possa, assim como Paulo, dizer: o meu viver é Cristo, e se eu morrer, eu estou ganhando. Abra mão da sua própria vontade. Viva, irmão, a sua vida pensando naquilo que é melhor. Não para você, mas para a glória do Senhor. Cristo é tudo que nós temos, irmão. É a única coisa segura que nós temos. O resto vai passar. Use a sua vida para bendizer ao Senhor. Se satisfaça no Senhor. Pare de se iludir com as coisas que esse mundo oferece. E aí você vai experimentar uma vida que faz sentido de verdade. Vamos orar? Deus, quantas e quantas vezes nós temos dividido a nossa vida com todas as coisas que esse mundo nos oferece. Apesar de declararmos, Senhor, que a vida nossa é Cristo, a gente tem colocado tantas outras coisas para disputar a nossa vida contigo. Mas, Senhor, que nós possamos entregar-nos totalmente a Ti. Para que possamos dizer com verdade que o nosso viver é Cristo. E se por um acaso nós morremos, nós estamos ganhando, porque estamos indo nos encontrar com o Senhor. E que esse nosso propósito de viver, essa vida disposta a renunciar, esses valores celestiais, Senhor, possam moldar a nossa perspectiva a respeito da vida, e fazer com que nós enxerguemos a nossa vida relacional, afetiva, a nossa vida corporativa, a nossa vida nesse mundo integralmente, por meio da perspectiva de Cristo. Para que o Teu nome seja glorificado em toda e qualquer ação nossa, em toda e qualquer palavra nossa. E isso, Senhor, resulte em glórias ao Teu nome, na edificação do Teu povo, Pai. Que essa seja a nossa vida, a vida de Cristo. No nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém e amém.